Vamos dar a- as boas-vindas oficial. Então, aqui a gente queria agradecer Jorge ter aceitado o meu convite de vir aqui falar um pouco para gente da sua experiência. O professor Jorge é uma sumidade nessa área. Eu o conheci há um bom tempo, quando eu estava, acho que nem sei se era no mestrado ou no doutorado, eu fazia estudos com neuropatia. E o professor Jorge teve o não sei, o carisma, mas o feeling, assim, a empatia, talvez, de me convidar naquela época para eu dar uma aula para os alunos deles da especialização sobre neuropatia. Eu estava começando, estava estudando ainda, né? Estava começando a minha carreira assim de estudos e ele me convidou para dar uma aula da especialização dele. Então, eu fiquei muito feliz. Foi um dos primeiros contatos que a gente teve e depois os congressos da Sociedade Brasileira de Dor. A gente sempre se deu muito bem. Agradeço essa parceria. Eu, depois de um tempo, né, saí do Brasil, vim para Paris, fiquei um pouco afastado de tudo e de todos. Mas recentemente eu estava lendo uma pesquisa que eu fiz com os meus alunos aqui e eu perguntei para alguns, assim, como é que eles me conheceram, eu, André. E muitos falaram que foi pela indicação do professor Jorge von Zuben. E eu, que legal, assim, isso me lembrou, assim, de tudo isso, todos esses momentos, e aí que foi o momento que eu lembrei que eu pensei em Deu você, uma... te convidar, né, para ministrar essa aula aqui pra gente. Você aceitou prontamente, foi muito solícito, muito querido estar aqui com a gente, e fico muito feliz de você poder compartilhar isso com a gente hoje. O professor Jorge ele vai se André, que apresentar, daqui a pouco vai falar, mas ele é super estudioso nessa área, é especialista em DTM, especialista em outras áreas, tem fellow na UCLA, Kentucky, nos Estados Unidos, mas ele também, além de tudo, é psicanalista clínico, né? Que estuda essa parte, estuda a parte de psicossomática também, a parte que ele botou, né? Dar sentido entre corpo e mente, e a parte de emoções, a parte de psicanálise mesmo. É bem interessante a sua abordagem, a sua experiência, é isso que ele vem compartilhar isso aqui com a gente hoje. Então, professor Jorge. Muito obrigado pela parceria, pela amizade. Que bom que a gente conseguiu retomar esse contato. E eu te entrego, se assim posso dizer, de mãos dadas, o pessoal os alunos aqui que você já conhece, para conversar, para você bater papo e para falar um pouco mais sobre a sua experiência aqui. Obrigado realmente pela sua participação aqui. Falei para você, para o Jorge, mas não sei se falei para todos. Talvez eu não vou conseguir ficar até o final, mas a gente vai mantendo até. O Jorge vai ficar como anfitrião e ele vai tocar até o final, tá bom? Muito obrigado, obrigado Jorge. pelas palavras, André. Me escutam bem? Sim, tô te Ó, a escutando bem. Larinha, tem a Larinha também junto. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. André, eu falo isso não porque você está aqui, né? Primeiro agradecer, um privilégio, uma honra poder falar do que eu mais gosto, do que eu amo, é falar de dor, falar de emoções. E eu falo para você, eu não só admiro, eu falo para os alunos, eu sou seu fã, você sabe disso, né? Eu acho que você é um rapaz a ser seguido, você é uma pessoa que agrega valor em todos os sentidos, humano, profissional, científico, e quem puder estar junto com você, certamente o sucesso ele é garantido. E eu fiquei feliz em você aceitar, né? Você comentou do que a gente poderia falar. E hoje eu venho colhendo, na verdade, acho que boa parte do pessoal que já me conhece, já foi meu aluno, alguma coisa desse tipo. 14 anos atrás eu tomei uma decisão, André, e eu acho que eu fiz o certo. Eu fui estudar psicanálise clínica, me formei em psicanálise, depois eu fui estudar o Jung, e hoje eu sou um dentista voltado na psicossomática. Eu não falo que eu sou especialista, mestre em DTM. Hoje, a minha vida clínica, ela baseia-se exatamente nisso. O impacto dessas emoções nos nossos pacientes com DTM e dor. E eu vim aqui dividir um pouco do meu conhecimento, tenho certeza que a gente vai agregar valor, vocês também vão agregar valor para mim. Eu sempre parto dessa premissa, né, André, que a gente sempre está aprendendo.
e hora e volta, hora vai, nossos alunos e parceiros e companheiros estarão dando aula aqui no nosso lugar a qualquer hora. São todos assim com um potencial, mas esse assunto em especial, eu acredito que poucos de nós dentistas lidamos de uma maneira adequada. Muito se fala, eu lembro, André, em 2017, quando estávamos no congresso da SBDOF, que eu falei pela primeira vez em emoções e dor. Ó, deixa eu só dar um ok aqui. Eu era chamado, o Corporate, de pastor. Me chamava pastor, pregador. Um deles hoje é meu grande amigo, viu, Lígia? Antônio Sérgio Guimarães. Tá? Antônio Sérgio Guimarães está fazendo psicossomática onde eu fiz no IGEP. E olha, o Antônio Sérgio Guimarães, nesses últimos anos, foi um presente também para mim, porque a gente brigou o mestrado inteiro. Foram 10 anos assim de fighting, mas hoje ele é meu amigo, me convida, fui tomar café com ele em Sousas domingo, batemos um papão e talvez venha mais coisas juntos, eu e aquela figuraça, assim como eu tenho certeza que virão outros encontros com o André Porporati. Ele já falou um pouquinho aí da minha pessoa, né? Eu realmente fui estudar a psique humana. E acho que dentro da psique humana a gente consegue extrair situações nessa qual nós dentistas realmente não permeamos. Emoções, a única emoção que muitas vezes, antes de eu estudar, era a reação que o paciente tinha de qual o valor que você cobrava para fazer tratamento, a única emoção que eu percebia que era a minha vida clínica, né? Mas a gente vai falar de uma forma, viu, gente? Quero dar uma aula conceito para vocês. Aula conceito. Eu vou sempre estar desligando esse slide, eu volto, eu gosto de interagir, tenho 3 ou 4 alunas aí que já tiveram o curso comigo nesse grupo. Eu gosto de interagir com vocês, façam perguntas, se eu puder responder vai ser um prazer. Se a gente não puder saber na totalidade, a gente busca o conhecimento para vocês. E, na verdade, estamos vivendo agora emoções. Vocês, eu, vivemos emoções. Qualquer tomada de decisão na tua vida, qualquer movimento na sua vida, ele é regido ou guiado por emoções. São reações químicas, psíquicas, que exteriorizam e também se interiorizam dentro de nós. A raiva, a angústia, o medo, eles vão aparecer. Então, essa situação de emoção, ela é vivida por todos nós, seres humanos. A questão é, gente, como lidar com as emoções? Como gerenciar esse elemento dentro da gente? Como que eu consigo segurar a minha raiva? Como é que eu consigo enfrentar o meu medo? E toda vez, olha, por gentileza, que eu estiver falando da emoção, do medo, qualquer um que aparecer. Eu gostaria muito que vocês se colocassem no lugar dos nossos pacientes, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, vamos nos colocar nas nossas situações. Porque é muito fácil, viu, André? Eu vejo os colegas aí de congresso. Olha, o paciente está na ansiedade, o paciente está depressivo, o paciente está catastrófico. Ok. E o que você faz com isso? Né? Como é que eu lido com esse paciente? Não é fácil lidar com emoções. Então, coloquem-se no lugar dos nossos pacientes, que para nós também não é fácil lidar com as nossas emoções. Nós expressamos dioturnamente essas situações. E lógico, nessa definição, esse inconsciente, ele torna-se psicossomático. Que se você tem uma emoção, um sentimento, uma incapacidade de gerenciar aquilo que você está sentindo. Ora, pode ser uma ansiedade, ora, pode ser um aspecto depressivo. Ele está permeando no seu somático. Eu ouso dizer hoje que toda doença, todo sintoma, ele tem um fundo psicossomático. E eu já venho, ó, quem é minhas alunas estão aí, para mim, hoje, DTM, e falo isso, e falei para o Antônio Sérgio Guimarães, vou falar aí para o Porporati,
DTM, gente, é psicossomática. DTM é psicossomática. Além de tudo isso que a gente vê, a alegria, a raiva, a tristeza, medo, afeto, são uma das que eu trouxe para que vocês possam se conectar comigo, se conectar com esse nosso bate-papo. Porque uma hora a alegria, ela se mistura com um pouco da raiva, a tristeza, aí vem um medo inespecífico, vem um afeto que você não sabe de onde é. E você, colega, você que está aqui me assistindo, também precisa de ajuda. Você também precisa de um médico, você precisa de um dentista, você precisa de um terapeuta. A gente se colocar nessa soberba de que nós não precisamos, eu assino isso. Eu, aos 40 anos, eu fui fazer terapia. Eu precisaria ter ido aos 18, eu acho. Eu só fui conhecer psicoterapia com 40 anos. Eu entrei na psicanálise há 14 anos atrás. E aprendo todo dia. Justamente isso que eu vou falar com vocês. Nós, muitas vezes, confundimos emoções e sentimentos. Mas olha que bonito saber. Espera aí, então. Sentimentos representam a tomada de consciência das nossas emoções. Pô, peraí. Então, acho que agora eu já começo a me entender e me inserir nesse contexto. Por que que eu falo isso? Muitas das vezes confundimos emoções e sentimentos. Até a própria palavra, o próprio contexto vivenciado e experimentado por nós, você fala, cara, eu estou emotivo, eu tenho uma sensação de, meu sentimento é de medo, meu sentimento é de raiva. Mas não importa. O importante é que vocês tenham em mente que quando o teu paciente, quando nós estamos angustiados, quando nós necessitamos de um carinho, de uma atenção, são as emoções e sentimentos que nos tomam. E a partir de agora, tendem-se vocês a individualizar o processo. Porque o sentimento, por exemplo, de raiva, ele depende do significado que você dá para aquela situação. Eu posso muito bem ser assaltado na porta aqui do meu consultório e não ficar com raiva do assaltante. Ao passo que, se, por exemplo, o André for assaltado na frente do consultório, ele vai ficar puto da vida, vai dar um piti aqui, vai xingar todo mundo. E quem que está certo e quem está errado? Né? Como que eu consigo lidar com essas nossas emoções? Como que os nossos pacientes lidam na necessidade, viu, Lígia? Quando ele sai do consultório e vai para o teu consultório, naquela expectativa que a tua placa, o teu agulhamento seco, a sua orientação, a fisioterapia vai ajudá-lo. E dentro dessa celeuma toda, nós, assim como os nossos pacientes, respondemos instintivamente. E o nosso bate-papo hoje, eu vou puxar um pouco para DTM, para dor, porque é o assunto de pertinência do nosso bate-papo aqui. Então, muitas vezes, você confunde paixão, amor, alegria, posse, controle, raiva, solidão, repulsa, medo e dor e sofrimento. Nessa hora, é importante que a gente pare um pouco, se vocês me permitirem, né? Vou abrir a janelinha, André. O paciente, muitas vezes, principalmente os nossos pacientes crônicos, eles confundem, né? Eu não estou me vendo na tela, mas vocês estão me vendo aí, né? Eles confundem dor e sofrimento. Quem estiver anotando aí, ó, pá, acende a luzinha vermelha e pega o caderninho ou o tablet. A dor, ela é um alerta, a dor é necessária, mas o sofrimento ele é psíquico. Se o paciente fala assim, doutor, eu estou sofrendo, ele precisa de ajuda do eixo 2. E sofrimento é psíquico. Dor não é sofrimento. A dor pode levar ao sofrimento. Então, a primeira dica clínica que eu daria para vocês é se a gente conseguir discernir a dor somática daquele indivíduo e bem como o acompanhamento o comportamento doloroso daquela dor.
Vocês estão me entendendo? Estão me fazendo entender? Porque a dor, André, bom, você sabe muito bem disso, mas a dor física, ela pode ser, ela é 4. Se você põe o componente emocional, ela vira 10. Por isso que o paciente na sua frente, né, Marisa, ele fala, doutor, dor 10. Cara, dor 10, ele está hospitalizado, internado. Ele não está sentado na tua cadeira, mas como é que ele está com uma dor 10 no seu consultório, no teu ambulatório? Pegaram o sentido? Aí nós vamos aferir a dor da maneira que qualquer um tem qualificação no grupo. Com QST, com palpação, X, exercícios físicos, não sei. Nessa hora, é importante que a gente já comece a diferenciar o quanto, prestem atenção, o quanto o estado emocional afetivo desse paciente está inferindo na queixa principal dele. Existem inventários maravilhosos, eu não vou falar, não vou citá-los, porque depois fica uma coisa muito esparsa para se falar, mas é importante que a gente consiga mensurar. E a gente não caia, por gentileza, pessoal, não caia naquela infantilidade, se eu posso falar assim, do profissional, de falar assim, nossa, isso é estresse, isso aí é nervosismo. Porra, todo mundo está estressado, todo mundo está com o saco cheio. Mesmo na França, né, André? O pau come aí do mesmo jeito, meu amigo. O pau come no Brasil, o pau come na Exatamente. Argentina, o pau come em qualquer lugar. O estresse faz parte, eu vou falar dele para vocês. Mas o que a gente não pode é permitir que tudo vire estresse, tudo vire emocional. Fica muito simplista, fica uma visão muito unilateral, e a gente não pode permitir isso, não. Então, voltando nisso, que é importante que a partir de agora, quando vocês forem analisar o paciente de vocês, e essas 4 meninas aí que estão no grupo seu, André, elas também fizeram um curso meu online de comportamento humano. Esse é um curso fantástico para dentistas, porque nós dentistas, André, temos dois viés de formação. Posso falar? Claro, com certeza. Primeiro, articulador semiajustável ou ajustável. E aquele manequim de boca aberta que não fala, não respira, não tem emoção, não Nossa, tem boleto para pagar. né? Diferente do médico, do fisioterapeuta, do fono, que vai direto na fonte e fica lá brigando o dia, os 4, 5 anos com o paciente, nós ainda temos, infelizmente, 2024, na formação do dentista, a visão o quê, André? Mecanicista daquela odontologia do passado, que há mais de 30 anos deu espaço para o biopsicossocial. Só que, infelizmente, né, André? Eu, você e os nossos grupos somos o quê? 10% da população dos dentistas? 90% está fazendo ajuste oclusal, meu amigo. 90% está recuperando DVO, descruzando mordida, corrigindo over. Nem sei mais falar o nome, sei lá. Então, essa visão, gente, nós não podemos deixar que ela nos tome, porque uma vez que ela nos toma, você unilateraliza, você fica para trás, você não gera recursos de avanço científico. Então, primeira dica, mensurar de alguma forma ou saber captar o que a Vossa Excelência paciente está pedindo para você. Agora, gostaria muito que vocês, cada um, entrasse nesse slide. Esse é um slide interativo, tá bom? E André, como a aula está gravando, sugiro depois que vocês, se puderem, dar uma focada nesse slide, nessa mídia, para vocês conseguirem, ao final, naquilo que vocês se identificarem no slide. Combinado? Então vamos lá. VATOP, visão, audição, tato, olfato e paladar. Nós somos guiados, nós somos percebidos, nós elaboramos respostas diante de todos esses 5 sentidos de excitação do ser humano. Só que a nossa córtex visual, que fica aqui no osso occipital, ele é um córtex de elaboração. Ele identifica e percebe. Ele identifica se está calor, se está frio, ele percebe se você encostou ou não encostou, ele percebe se você está com fome, se você está com frio, mas a percepção que eu vou mostrar é diferente do que eu quero mostrar
do dia a dia dos nossos pacientes. Então, você, paciente de dor crônica, você, colega que quer entender de dor crônica e ter resultados efetivos na sua clínica, tem que entender que a partir desse momento aqui, ó, em que você, seu paciente, nós, na situação, numa decisão, num conflito, não sei qual é o seu, você olha para isso e imediatamente a estrutura límbica é afetada. Você tem 0,7 segundos a 7 segundos, muitas vezes, para tomar uma decisão, para resolver uma situação. E olha como essa mente, gente, é rápida, eficiente, porém nem sempre, né, traz benefício. Ela usa esse recurso para te proteger. E olha o que acontece, gente. Vamos imaginar, André, você está aí agora na situação de ouvinte do curso e o professor Jorge fala de uma situação, sei lá, olha, você que aí sofreu abuso, seu pai te bateu muito na infância, ok? Vamos falar um contexto geral. Seu pai te bateu na infância. Automaticamente, o seu córtex de elaboração, ele vai identificar isso aqui. Ou o professor falou, todo aluno que não estuda, ou todo aluno que estuda vai bem. Você que não está estudando, você já remete automaticamente numa conexão de memória lá da tua infância. Lá quando você repetiu em geografia, quando você bombou em matemática, quando você não gostava daquele professor de geografia. Esse sistema, ele te protege, ó. Então, a amígdala límbica, ela vive diuturnamente para te proteger. Ela quer te proteger. Porque se ela entende que aquela situação vai te causar medo, ameaça e perigo, ela automaticamente gera, através das suas emoções, sensações, memórias, vivências. E é aqui, gente, particularmente que a psicanálise entra, porque ela revive traumas do passado. Olha o que esse paciente faz. Ele bloqueia o sistema racional. A partir dali, esse paciente vive um instinto, ele vive uma necessidade de defesa. E todo o sistema dele, hipófise, hipotálamo, adrenal, por uma janela instintiva, reacional, inconsciente, olha quem ele é aí, ó. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos às alterações de neurotransmissores, aquele que não dorme bem, a insônia, dor crônico, depressivo, ansioso, estressado, cortisol a mil, adrenalina a mil, modulação para mais ou modulação para menos de dor. Esse paciente aqui, ó, esse indivíduo aqui, ó, está sentado no seu consultório amanhã. Nós estamos dentro desse sistema. Ou seja, enquanto nós profissionais, nós seres humanos, você pai, você filho, você esposa, você marido, não mensurar adequadamente a percepção das situações, a sua amígdala vai te manter sempre em alteração funcional. Fez sentido, gente? Alguma pergunta? Então, André, quando eu mostro esse slide, e essa ali que está escrito depressão, isso aí, André, é uma vida. Essa relação ali de conflito pode ser desde a sua infância até hoje, seus 50 anos de idade. Aí você vai pôr uma placa nesse paciente, você vai atendê-lo. Esse paciente ele tem um negativismo tão grande nele. E não é a tua placa que não funciona, meu amigo. Não é o teu bloqueio que você não sabe fazer. Não é a sua pregabalina que você não sabe prescrever. Não é a sua pomada de capsaicina. Tem algo mais nesse paciente crônico, emotivamente não percebido. E essa linha tênue, André, que não é fácil a gente lidar como dentista. Falar disso para dentista, daqui a pouco tá todo mundo dormindo de saco cheio. Fala, pô, ele vai mostrar uma oclusão? Não vai ter uma cúspide para eu desgastar? E Cadê aí o eu fico articulador? muito feliz no seu grupo, porque o teu grupo já é um grupo diferenciado. O teu grupo já sabe que a gente tem que ir além boca. E é um grupo, André, que eu fico muito feliz e honrado em falar, porque muitas pessoas já nos chamam para falar, eu não vou, porque eu sei que eu vou criar conflito, eu sei que eu vou criar uma barreira de negatividade para a minha pessoa, porque eu sou taxado, que é o dentista, que não gosta da oclusão, sabia?
Professor Jorge não gosta de oclusão, doutor Jorge não gosta da. Não é isso. A oclusão ela é maravilhosa, só que a gente tem que saber trabalhar com ela. E o principal ponto que eu ensino é quando você não pode pôr a mão, que é exatamente isso que a gente vê poucos profissionais ensinando. Então, diante desse quadro aqui, dessa mídia aqui que eu mostrei para vocês, cuidado então com o paciente ansioso, estressado, depressivo, porque ele tem uma história para contar, ele tem um currículo ali para vocês. E também não é fácil lidar, porque muitas vezes ele está catastrofizante e você sabe que você está no caminho certo, você sabe que você está ofertando adequado tratamento, mas ele não consegue perceber. Ele não percebe. Ele vai ser altamente repulsivo no seu tratamento, altamente crítico. Esse paciente ele pula de galho em galho. Ele está sempre procurando um outro profissional. Enquanto a gente não der sentido às novas percepções desse indivíduo. A partir daqui, gente, é terapia. Não é placa. Não é remedinho. Nem benzedeira pai de santo. É terapia. Ele não sai do lugar. Aí você junta mente, corpo, emoções e comportamento, escolhe aí o que você quer. Então, quer dizer, eu tenho dor de cabeça, eu tenho negatividade, desinteresse sexual e medo. Ok? Esse é o paciente que está com vocês aí hoje. E a gente acha que pondo placa resolve isso. Agora fala, lógico, professor, como é que eu faço para mensurar isso? Primeiro, a gente tem que se capacitar. Mas todos nós que estamos aqui nesse grupo hoje sabemos, todos nós somos capazes disso. Nós somos capazes. Perguntas assertivas, perguntas abertas durante a sua entrevista, você colhe facilmente isso. E esse estresse gerado, ele tem um valor, ele tem um preço para nós. E assim como tudo tem uma definição, a definição de estresse é essa. É uma reação do seu organismo. Todos nós estamos sendo estressados nesse momento. Agora, aquilo que você faz para se adaptar a esse estresse, aí sim, esse é o grande vilão ou o seu grande amigo. Porque você pode trabalhar tanto com o estresse bom, como com o estresse ruim, negativo. E vamos de convir que esse é o tipo de assunto zero abordado na odontologia. Zero. E se hoje você é entusiasta, tem vitalidade, você tem TDAH, né? Você não pode fugir um pouco, ou você fica procrastinando, ou você fica depressivo, ou você está aqui no estresse negativo. Cadê o meio termo? Nós não vivemos uma linha linear de vida. Nem queiram. Não dá para ser feliz o dia inteiro, gente. Mas também não é para ficar depressivo o dia inteiro. Isso também é patológico. Eu não estou pedindo para que vocês montem, assim como eu tenho aqui no consultório, meu divã. Eu peço só que a gente tenha um olhar mais amplo, perceptível desse estresse vivenciado e percebido pelos nossos pacientes. Eu garanto a vocês que a partir desse momento o índice de acerto, o índice de resultado positivo da tua placa, do teu bate-papo, do teu rapport, do teu acolhimento, ele vai fazer assim, ó, vai lá para cima no seu consultório. E não é para deixar, não é para ficar bonito na internet, não. É para ser visto como um ser humano, um profissional diferenciado, preocupado com o lado comportamental e afetivo do indivíduo. E longe de desanimá-los ou até desencorajá-los de usar placa, bloqueio, medicação, não, nada disso. Tudo isso faz parte do nosso arsenal. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. E pretendo isso nesse intervalo aí de 1h30, 2 horas.
E agradeço que seja 15 minutos. Agradeço. Eu era aquele chatonildo que ia para congresso. Ah, quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Porra, 15 minutos, pô. Por que que me dá meia hora? Hoje, André, se você falar assim, prof, 15 minutos, eu falo, amém, agradeço, muito obrigado. Entenderam a chavinha? É essa chavinha, muitas vezes, que a gente precisa mudar. Como é que muda essa chavinha? Olha a cara desse indivíduo. Olha a reação de ira. Como que está esse corpinho e como que está essa mente? O cara destrói placa. E aí eu sempre pergunto isso para meus alunos, né? Talvez vocês tenham isso aí, né? Quem quiser levantar a mão, pode interagir comigo, tá? Tô achando que vocês estão muito quietos, viu? Não sei se eu estou falando muito. Vocês estão me entendendo, gente? André, Aham. estão me entendendo? Estou me fazendo entender? Eu até, para. Não quis te interromper, mas para completar o teu raciocínio anterior, antes de começar a aula, eu estava falando de um caso clínico. A gente está discutindo um caso clínico de uma senhora, 49 anos, com dor crônica, e a gente estava discutindo todos os diagnósticos e tal. Mas uma coisa que eu não falei, porque ainda não deu tempo, ela tem dor crônica e super refratária a todo tipo de tratamento. Mas uma coisa que eu não falei, e agora eu vou falar, é que ela, quando criança, na infância, sofreu abuso sexual. Então, condiz com muito que você acabou de falar. Só para o pessoal contextualizar o que a gente acabou de falar da parte de diagnóstico físico de doença, tem essa parte emocional que eu não tinha falado para vocês, porque eu não era um momento, mas eu falo agora também, que essa paciente sofreu abuso sexual durante a infância. Só para entender todo o contexto também. Perfeito. E eu tirei alguns desses slides, que é uma aula de comportamento e dor, na verdade. Tem um slide que eu mostro o perfil, gente, ó. O perfil do adulto com dor crônica. Dos top 5, André, você acabou de falar. Abuso na infância. E muitas vezes esse abuso não é abuso sexual. É uma intolerância, é uma virilidade, é uma agressividade dos pais. É, você já falou de epigenética com o seu grupo, André? Não, né? Ainda não falei. Olha, esse é um tema interessante para trazer para vocês, a epigenética. A epigenética mostra que crianças que não foram bem amamentadas sofrem mais facilidade de ter dor crônica. Crianças sem afeto na infância desenvolvem diabetes, desenvolvem doença cardíaca. Olha que interessante. Então não dá mais, né, André? Acho que não dá mais para ser aquele dentista de articulador, de, sei lá, cara, como é que eu falo isso? Ou aquele dentista que manda abrir e fechar a boca, protrusível, lateralidade, sabe? Não dá mais. A gente tem que mudar essa chave, a gente tem que ser nós temos que ser completos como profissionais, agentes de saúde, eu chamo. Nós somos agentes de saúde. E lógico, estou dizendo para vocês, volto a ser terapeutas, mas é tão fascinante, é tão maravilhoso isso, que você acaba se engajando nesse sistema. Você vê o quanto você pode ajudar além o mocho, além do seu consultório, teus pacientes. Porque angústia, depressão, despersonificação, você só trabalha com link terapêutico. Não tem outra maneira. Por mais que eu vi vocês estavam falando agora há pouco, né, de fármacos, né? Todo psicofármaco, ele é fantástico. Mas ele não é nada se você não tiver cognição terapêutica. É a mesma coisa você, né, André? Não sei, vamos lá. Põe placa e faz o que com o paciente? Porra nenhuma. Só vai lá, é que nem um guarda-chuva, porra. Então, use o guarda-chuva, usa a placa, põe um chinelo. Cadê o cognitivo? Né? Cadê o comportamental do tratamento? E é isso que eu fico insistindo nesses últimos 14 anos. Tem que mostrar interesse. O paciente está desinteressado muitas vezes, ele está acomodado. Sabe o que eu tenho muito escutado aqui no meu consultório, gente? O paciente fala assim: doutor, sabe uma coisa? Eu já acostumei, é assim mesmo.
Essa dor não passa mesmo. Cara, onde está isso, velho? Está errado. Não está nada certo. Nós temos que mudar esse paradigma dos nossos pacientes. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos mudar o nosso paradigma. Vocês, colegas aí, eu não sei, André, tem fisioterapeuta também, né? Tem dentista, fisioterapeuta, tem médico na equipe, hein? Tem Não? fonoaudiólogo também. Não sei se estão Fonoaudiólogo. ao vivo, mas eles têm um Tá. curso. Médico, não. Mas é Jo- fantástico. Tem? Jorge? Oi, Renata, Oi, pode falar. posso te fazer uma pergunta? Pois não, se Por eu aqui. puder responder, fala. Tá. Não, porque assim, ó, eu comecei a estudar um pouco mais a fundo e fui para DTM justamente por isso eu sou ortodontista. Justamente porque eu comecei a ter essa dificuldade. Eu vi uma criança com uma mordida aberta, eu botava uma grade palatina e fechava a mordida e aquilo começou a não fazer mais sentido para mim. Só que não tem muito essa ligação entre psicologia e odontologia, assim. Eu achei muito difícil de achar alguma relação ou algum estudo mais aprofundado nisso. E aí eu comecei a perceber que se eu começasse a ter esse olhar dentro do bruxismo, que começou a aparecer muitos casos no consultório também, eu conseguiria ajudar o paciente de uma certa forma. E aí eu iniciei o curso de psicologia analítica para tentar me respaldar, me dar um pouquinho de. Então, assim, eu estou muito encantada com toda a tua aula, porque eu acho que começou a fazer sentido algo que eu não estava encontrando em lugar nenhum, assim, eu estou até emocionada. Porque isso não existe dentro da odontologia, e é muito difícil, assim, o que eu vejo é essa barreira muito grande de tentar aliar as duas coisas dentro do consultório. E eu acho que hoje é o meu principal, é o meu combustível, assim, é tentar formas de aliar isso dentro da prática clínica. Porque é isso, o paciente senta na cadeira e começa a chorar. E tu tem que dar um suporte, tentar dar um auxílio, né? Então, até onde que dá para se ir fazendo essa união, assim, eu não quero também te atrapalhar o teu raciocínio da tua aula, mas como é que tu consegue conciliar essas duas coisas, se é que tu consegue hoje fazer um consultório com essas duas coisas juntas, assim, para Olha, dar um pouquinho de tem pessoas continuidade. no grupo, tem pessoas aqui no grupo que podem responder até para você, se elas quiserem. Já foram minhas alunas, já passaram aqui no meu consultório comigo. Não é fácil fazer ação. Comecei na psicanálise há 14 anos atrás. Eu levei seguramente uns 6 anos. Na verdade, foi no início da pandemia que eu consegui romper a minha mesa aqui. Eu estou aqui no meu lugar de profissional e a 1 metro está meu paciente aqui. Esse 1 metro para mim, gente, presta atenção, era 1 quilômetro. Era 1 quilômetro. Porque dentro de mim eu não aceitava que eu poderia invadir ou exercer o papel de terapeuta desse paciente. E hoje eu posso te assegurar, quem quiser, eu deixo aberto as meninas, quiserem levantar a mão e falar, o que é o progresso do ser humano e do paciente quando você consegue aceitar e disseminar o conhecimento psicossomático no seu consultório. E é muito simples, você tem que mudar a chave. A partir do momento que o paciente entra aqui, ele não entende essa minha linguagem, eu não dou nem sequência ao tratamento, eu não consigo mais. Ah, puta frescura, puta nego chato. Desculpa, eu sou assim hoje, eu não consigo ser diferente, eu não consigo conversar. Tanto que eu estou falando para vocês que é uma aula conceito. É uma aula conceito para vocês. Isso aqui é tudo maravilhoso. E você está chorando, eu estou arrepiada, menina. Olha aqui, ó. Porque isso aqui, André, acho que está respondido, né, André? Está respondido a minha vinda aqui com vocês. É isso. Esse é o nosso papel. Anota isso. Nós precisamos mudar a consciência nossa, mudar nosso nível de consciência, ampliar nossa consciência. E eu só faço isso quando amplio a minha consciência, trazendo o que está no meu inconsciente para o consciente. Isso é Jung. Eu busco uma totalidade dentro de mim que eu não vejo o meu paciente. Agora, se eu sou um profissional terapêutico superficial, eu não vou chegar nunca na base de sustentação da dor do meu paciente. Mas agora, quando você é um profissional que aprofundou, vai buscar, você se entregou, você mudou,
Você enfrenta diferente a vida, e eu falo que eu sou outro pai, outro marido, outro vizinho, outro comprador de pão na padaria, outro colocador de gasolina, eu sou tudo diferente, outro professor. Quem teve aula comigo 15 anos atrás, você fala, "Pô, é possível. O Jorge Jesus mudou demais, eu mudei demais. Então, se eu sou capaz de mudar, vocês são capazes de mudar, todos nós somos capazes de mudar. Algo vai acontecer de mágico na sua vida a partir de hoje. E talvez eu perceba aí no brilho dos seus olhos que você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Faça-se ouvir pelo coração e não pela voz. E certamente você vai brilhar. Obrigado por participar. Muito Professor obrigada. Jorge. Respondi? Sim, muito. Pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então vamos lá. E aí você pega um paciente desse e acha que é fácil lidar. Lógico que não é fácil. Olha esse paciente aqui, ó. Corpo e mente, simplesmente a partir do momento que o paciente ele cronifica a resposta de dor dele, ou da DTM, o que seja, a própria expressão corporal, como está na imagem, é um pedido de ajuda. O fato de ele ligar no seu consultório, doutora, eu preciso de uma consulta. Quando o paciente fala consulta, fala avaliação, troca a palavra ajuda. Esse paciente precisa de ajuda. Como? Não sei. Não sei. N situações. Mas culmina-se necessariamente ou não, mas sabe-se que 40%, 45% da população que está no nosso consultório hoje, permeando, ele tem a fisiopatologia linkada no lado emotivo. Seja ele o implante que você pôs e ele não aceita, seja o protocolo que está maravilhoso, perfeito, na DVO, tão sonhada. Outra que eu amo, viu, Corporati? Se desculpa se você quiser me corrigir aí, né? A RC, então, nossa, para mim chama-se Roberto Carlos, né? Mas, como eu Muitas já não falo emoções. mais como eu já não falo mais desses assuntos, graças a Deus, não falo mais de RC, não falo mais de placa. Não me chame de falar de placa. Porque se eu chamar e falar de placa, vai ter pau. Então, deixa eu nas emoções e dor. Aí você Professor, fala assim, hã? é a Andréia falando. Ô, André, Não, eu só queria complementar o que a Renata falou e trazer esse exemplo. Eu ia falar antes mesmo desse slide de uma paciente, uma senhora, já tem seus 80 anos e ela faz 20 anos que ela tem implantes em boca e nunca aconteceu nada. E de repente ela começou a ter focos e teve o último que não teve jeito de ao se integrar, e eu fui atrás. Eu sou paciente de psicanálise de 20 anos, eu faço psicanálise, faço terapia, então eu como tem experiência, know-how. tenho know-how, né? Mais de 20 anos eu faço terapia. E eu trouxe isso para o consultório sem saber, assim, porque sou eu, né? Então as pessoas começaram a sentar na cadeira e eu comecei a ir muito além da odontologia. Essa senhora é um grande exemplo. Ela hoje ela está perdendo os implantes porque ela tem diabetes, mas além da diabetes, embora esteja tudo controlado, ela está com o marido senil. Então, eu conversando com a minha terapeuta, com a minha psiquiatra, levei os exames dela, encontramos uma série de coisas que podem ser modificadas, mas levei a minha paciente para a minha psiquiatra. Aí foi a filha, então, eu estou tentando trabalhar com aquela família, já muito fora da odontologia. E isso é só um exemplo. Tem outro de uma paciente faz 20 anos que estavam querendo fazer cirurgia nela de ortodontia e ela muito medo, também trabalhando bastante isso, vendo que o paciente tinha muitos traumas e muitos medos. Eu fui até onde dá e hoje essas pacientes dizem, André, eu confio em ti. Se tu tá dizendo que a minha vitamina D tá baixa, eu confio em ti, tu é minha médica. Eu falei, não, eu sou tua dentista que se envolve, que estuda, enfim, eu tenho isso que o senhor está falando sem saber, né? Não fiz curso de
Não, mas você fez sim, porque você faz o curso da vida. Exato, Esse é exato. o melhor curso. Então a É a gente se envolve vida. com o paciente muito além da boca, né? Muito além da Ah, que boca. bom. Muito, muito Gente, que legal. gostoso. Fico muito feliz de eu poder me identificar com vocês, que não há coisa pior que a gente falar para o público, e não é questão de querer reconhecimento e aplauso. Eu quero que a gente fale a mesma língua, que vocês entendam que isso é uma verdade. E vocês estão simplesmente comprovando isso. É fácil? Não é fácil. Nós vivemos uma guerrilha muito grande. Nós aqui, esse grupo do André, vocês são diferenciados, vocês querem a justiça, vocês querem coisa certa, vocês querem coisa boa, vocês querem resultados assertivos, e o mundo lá fora não quer isso. A grande maioria das pessoas, infelizmente, que vê você crescer, vê você agir dessa maneira, quer te desqualificar. Não permita, siga em frente, vai no seu ideal. Mesmo que seja sempre no seu microcosmos, você, sua família e seus pacientes, já está ótimo. Não adianta você pegar o megafone. Que cidade você é? Desculpe. Eu sou de Porto Porto Alegre, Alegre. Porto Alegre Vocês também. duas? Porto Ah, Alegre. tu também é. Obrigada pelo teu relato. Que adianta você pegar? Não pega o microfone e vai lá na Praça Central de Porto Alegre. Essas eu adoro. Corporate, fica quieto aí, hein? Adoro essa aqui, ó. DTM, não, bruxismo não é DTM. Bruxismo não é DTM. Ou então põe no outdoor de um ônibus. Brux... Tá falando para quem? Para baleia. Tá falando para baleia. Agora, fala nesse grupo aqui que bruxismo é DTM, dá resultado. Fala nesse grupo que tem que avaliar o estado comportamental afetivo do seu paciente, vai dar resultado. Então, muitas vezes, esse micro, 30, 40, 50 alunos, é o nosso microcosmos. Vai fazer assim para a odontologia, ó. Ó, meninas. Sabe o efeito uau? Eu nem comecei a conversa ainda, hein, gente? Não, brincadeira. O André falou que eu poderia até às 10 hoje, viu? Não é brincadeira, Só eu não que é não vou brincadeira. ficar. Pode ficar, eu tô indo embora, né, André? Fique enquanto você se... Eu, ó, vou tomar meu vinhozinho e a cama. André, tô me fazendo entender? Com certeza, tá tudo ótimo. Só Estamos elogios indo aqui. bem. Então, qualquer coisa, me interrompam, por gentileza. Pode fazer pergunta. Eu gosto disso, gosto dessa interação. É importante até para quebrar um pouco o gelo da aula. Então, veja, onde eu quis chegar. Todas essas alterações que a gente chama de psíquicas, elas culminam ronco, apneia, DTM, periodontia, perda de elementos, perda de suporte ósseo, doença periodontal. E não vai, e não queiram lutar contra, porque isso aqui é uma realidade científica, né? Evidências científicas da DTM, ó. Lógico, vocês gostam de evidências, eu sempre procuro colocar as referências quando eu lembro, quando eu posso, mas a DTM, todo mundo sabe, ela é multifatorial. Olha aqui, ó, fatores psicológicos, eles estão sempre envolvidos, ó. Emoção, estresse, ansiedade, depressão, está sempre envolvido no critério DTM, qualidade de vida, saúde oral. Gente, abre a cortina para as emoções, abra para você a cortina, tira esse blackout, abra. Não é que o André ele abre a cortina, ele vê a Torre Eiffel. Eu vejo o muro do meu vizinho aqui, mas já está bom demais. Eu só não Exatamente, é fico. exatamente assim. A gente não pode ser unilateral. Ah, então, porque o paciente está com DTM, porque ele está estressado. Também não é bem assim. Mas é um norte a ser seguido. É um norte. Ó, o André conhece a Giovana Fernandes, publicou isso aqui. Esse foi um dos trabalhos que eu usei de referência no meu trabalho de psicanálise. Quando eu entreguei o meu trabalho. Em 2012, a Giovana mostrou um N, com todos os pacientes com polissonografia. O grupo dela, que depois vocês quiserem, a gente manda esse artigo, o André com certeza tem. Pegou esse grupo 4, ó, paciente com DTM, dolorosa e bruxismo do sono. Aí ela levou para o eixo 2 na época, né, o RDC, e mostrou para a gente que, olha aqui, ó,
57% de DTM tem depressão. Cara, não dá para virar o rosto para isso. Nós temos aqui, ó, a André, que está no seu grupo aí, fez os nossos estudos de prevalência. O nosso estudo chegou aqui a 60%, o último grupo, do grupo da Andréia, da Larinha e da Marisa que está com vocês. Quase 60%, André, dos nossos pacientes com DTM muscular dolorosa com depressão. E aqui a gente usa, não sei se vocês usam, a gente usa a RAD, né? Aquele inventário hospitalar que funciona para o ambulatório, né? Validado pelo menos. E a depressão? Isso aqui é do Mário Pérez, né? Você pode pegar em qualquer lugar, que essa aula tem na cefaleia, mas ó, opa, desculpa. Essa alteração neurotransmissora. Professor, Como? oi, é só para fazer uma fala alicerçada nesses resultados que você mostrou, assim, porque esse artigo investigou depressão especificamente, não é isso? É. Mas a gente ainda tem toda uma gama de outros transtornos psicossomáticos, para além da depressão, que também podem estar presentes no paciente com DTM, né? Sim. Então, assim, só depressão é 60%. E ainda tem todos os outros que não foram investigados aí, né? Isso para você ver o universo terapêutico que a gente está militando no paciente com DTM, né? O paciente com DTM dor crônica, ele é um paciente multifatorial. É essa a visão hoje que a gente tem que ter na odontologia moderna, contemporânea, né? Grupo André Porporati tem que ter essa visão. Não tô, também estou desqualificando quem precisa de um ajuste, quem precisa de uma prótese, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não estou aqui para desqualificar ninguém, estou aqui para agregar. Mas eu estou pensando em mudar um pouco a lente do dentista, né? Mostrar para vocês que isso aqui é uma realidade. E como a Renata falou, e agora a Andrea, e é uma realidade física e profissional do professor Jorge. Eu não só falo, como eu atuo. De todo dia eu atuo na psicoterapia. Então eu posso falar para vocês, isso traz um resultado fantástico. E vocês vão ver o último slide, que é o meu slide de psicoeducação, como é que eu trabalho aqui. E esses neurotransmissores alterados, ó, eles modulam dor, TTM, cefaleia, insônia, e lógico, interferem na homeostase do seu paciente, na tua homeostase, baixa a tua imunidade, te predispõe a doenças, seja elas emocionais, psíquicas ou corporais, somáticas, né? Ampliam a sua dor ou diminuem respostas de alívio da sua dor. Tudo isso tem que ser mensurado de uma forma assertiva para que a gente não possa, a partir de agora, quando for avaliar o teu paciente, ter pelo menos uma tangibilidade daquilo que é pertinente do lado comportamental afetivo e aquilo que é realmente dor. E não é difícil fazer isso, basta a gente querer mudar a nossa visão de profissional diante desses pacientes. Aí uma outra referência, falando de ansiedade e depressão também, DTM, mas chama atenção também, ó, dor muscular, dor de cabeça. Olha a quantidade, né, o volume métrico desses pacientes, 21%, 10%. O que chama atenção, ó, esses pacientes, a avaliação, né, não vou falar aqui de regressão, porque estou diante de um expert, que é o André, que deu aula há muito tempo de evidência científica, mas esse é um estudo que mostra a importância da gente levar em consideração até como fator de risco, né? Fator de risco para DTM, estresse, ansiedade e depressão. Estresse, ansiedade e depressão como fator de risco. De quê? Manutenção, perpetuação ou início de uma DTM. Início, manutenção ou perpetuação de DTM. Eu não sei em que estágio o seu paciente está, mas é importante que a gente tenha noção que isso aqui possa ser mensurável. Particularmente, esse slide aqui me lembra do André. Eu não sei se ele se lembra, alguns N anos atrás, ele fez uma live e falou da avaliação de catastrofização. E eu escrevi lá para ele no chat, ô mestre, me passa esse arquivo aí. Aí ele mandou o artigo para mim. Eu peguei essa imagem justamente para trazer para vocês. Que além de tudo isso que o paciente tem que enfrentar quando vem nos procurar,
ele muitas vezes, inconsciente, na percepção dele, ele não vê. Mas nós temos que ter essa capacidade de pegarmos nas entrelinhas, ou nesse tem um inventário hoje, né? O André sabe disso, pode depois vai passar para vocês, um inventário de catastrofização. E qual a importância disso? Eu falei agora há pouco. É sempre um pensamento negativo. Então você acha, clínico, que está no caminho errado, você acha que você não sabe conduzir o paciente, olha, anota isso, que isso vai carregar, ou seja, vai tirar um pouco de peso de vocês. Anota essas duas palavras, e as meninas que já foram minhas alunas sabem, já conhecem isso. Anota. Culpa empática. Vou repetir. Culpa empática. Guarda isso, que vai aparecer na vida de relação com vocês. O catastrofizante, ele autogera uma culpa inautêntica dentro dele. E um dia eu posso falar mais disso com vocês. Pronto. Cheguei nesse slide que acho que vai sedimentar o que eu estou falando de comportamento e dor crônica. Vamos lá. É um slide interativo também. Tirei um pouco, essa imagem aqui é do Oxon, né? Que todo mundo conhece. Eu tenho na face uma dor persistente, seja ela na ATM, seja ela em nível masseteriano, seja em nível cervical. Aqui, o exemplo é uma dor cervicogênica. E aí eu vou sugerir que é uma dor o quê? Maior ou igual a 3 meses, o que na literatura suporta uma dor crônica, uma dor persistente. Pelo fato dela estar na periferia, não significa muito, porque a partir do terceiro mês, e hoje nós temos visto cada vez mais cedo esses pacientes cronificando pelo próprio processo de neuroplasticidade, né? E esse processo de neuroplasticidade envolve um sistema modulador de dor. Ou seja, toda vez que eu estou diante de um paciente persistente e crônico, queira vocês ou não, vamos lá? Queiramos nós ou não, esse paciente, ele vai modular via sistema nervoso central alguns aspectos comportamentais que vai estar sentado no seu equipe amanhã. Um paciente irritado, mal-humorado, homeostase atrapalhada, imunidade baixa, qualidade péssima de sono, alteração principalmente em serotonina e nora, dentre outros. E aquela dor não zera, aquela dor não passa. Ela melhora, mas não zera. Lembra disso? Dor crônica, ela melhora, mas não zera. E tende a se espalhar, trazendo junto o quê? A tríade, estresse, ansiedade e depressão. Aí junta o bruxismo do sono, DTM, que são entidades distintas, mas podem se coexistir com alta prevalência. E a gente não pode, a partir dessa vista do paciente, olhar o paciente que não seja nesse modelo biopsicossocial, onde o compartimento interno via sistema modulador está intimamente ligado ao sistema periférico. A partir daqui, a gente chama de doença dor crônica, porque ela acaba praticamente tendo vida própria. E se a vida própria dela for em nível serotoninérgico, tem respostas direto na influência negativa no seu comportamento doloroso da DTM do teu paciente. Então, longe de falar que a gente possa fazer placas maravilhosas, mirabolantes no consultório, a placa aqui, ó, na periferia, ela é um mero acaso. Que muitas vezes o principal motivacional é intrapsíquico e não periférico. Hashtag fica a dica. E aí, para voltar nessa influência, agora nessa tríade dor, DTM e bruxismo, olha aqui o que traz ó, esses componentes da literatura. Olha a permeabilidade de ansiedade e depressão. E pasmem, olha o que acompanha. Preocupação com o passado, preocupação com o futuro. Não sei se vocês entendem, quiserem anotar,
Preocupação excessiva com o passado, depressão. Preocupação excessiva com o futuro, ansiedade. Tá bom? Baixa limiar de dor, ativa receptores auditivos. Se vocês quiserem colocar aqui nessa mídia, põe também aqui, ó, zumbido. Também está dentro dessa tríade. Inibe respostas. O paciente está, então, modulando a dor. Modular significa trazer junto no comportamento da dor física componentes afetivos, componentes emocionais. Ativação equivocada, muitas vezes, ou excessiva de neuromuscular, ou seja, estamos contraindo muito mais a musculatura. E se vocês talvez não conheçam, eu também tirei desses slides, viu, André? Se você quiser, eu posso mandar esse estudo para vocês, feito na Escola Paulista de Medicina, onde mostrou que quase 30% de musculatura masseteriana e temporal anterior em cadáveres mostraram que tinham células neonatais. Professor, quem são essas células neonatais? São células involuntárias, ligadas diretamente ao sistema nervoso autonômico. E quem ele é? Simpático e parasimpático, liderado 100% pelo estado emocional límbico. Ou seja, isso traduz o excessivo número de fraturas dentárias, de implantes, durante a fase pandêmica, porque a estrutura psíquica estava extremamente alterada neuromuscularmente. Aumentou-se demais o bruxismo ou o apertamento em vigília. Essa tríade mantém a sua mente acelerada, mantém a sua mente do seu paciente conflitante. E vocês vão de convir comigo, o paciente, quando você faz uma anamnese no paciente desse crônico, como é que ele fala com você? Ele não consegue, muitas vezes, concatenar o início, como que começou tudo isso. Ele tem dificuldade até de relacionamento, de acuidade cognitiva, de expor para você o que ele está sentindo. Não é fácil lidar com essa faixa de paciente. Aí aparece, mais uma vez, as nômenas, né, mundiais. Eu vou pegar o exemplo aqui da nossa famosa IASP, que republica, a partir de 2020, que a dor, por ser experiência, ela tem um fator biológico, psicológico e social. E agora, se você e eu não formos capazes de analisar agora a dor desse paciente, supostamente com fatores emocionais envolvidos, seja ele a DTM dolorosa, nós estaríamos falhando. Porque o paciente, agora há pouco eu mostrei para vocês aqueles slidezinhos da neurociência, né, da mente, corpo, comportamento, estresse. Esse fator sensorial, ele tem que ser relevado. O fator emocional, ele tem que ser aferido. E se a gente única e exclusivamente, pessoal, olhar o raio-x, a tomografia, a ressonância, olhar ali a gengiva, olhar o dente, esquecemos do enfrentamento, esquecemos da afetividade, esquecemos da temperatura, do hormônio, sono, vigília, imunidade, etc, e blá, blá, blá. Por isso, né, André, eu sou um fã. Quando você veio aqui a Campinas, nosso grupo, a primeira vez, e você trouxe o QST de uma forma brilhante, né? Falei isso para você, a gente já usava aqui, e você, com muito brilhantismo, comprovou as aferições, meio tupiniquim, né? Porque, lógico, tudo aquilo que nasceu na Alemanha, a gente trouxe de uma forma bem empírica para a clínica brasileira e para a clínica mundial, mas funciona. O QST para dor crônica, ele é imperativo. Imperativo. E eu vejo, infelizmente, pessoal, poucos de nós, muito poucos profissionais usando a qualificação da percepção da dor nos pacientes crônicos. Palpação não afere isso. Placa não afere isso. Essa tríade,
ela é indispensável para o recurso clínico seu, para a rota terapêutica sua. Que uma vez você perceber que essa tríade está inferida, está dentro do contexto do seu paciente, a placa não trabalha vitimização. A placa não põe reparação tecidual. A placa não trata temperatura e hormônio. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Alguma pergunta? No questions? Vamos embora. E aí fica fácil quando a gente vai para prática clínica, né? Nos nossos inventários lá no ambulatório aqui da CTC, da minha clínica, tudo muito lindo, né? Ah, dor, localização, início, intensidade, qualidade, frequência e duração, né? Esses 6 itens, né? Eu já vi também o André, uma brilhante aula dele online sobre isso. Fator de piora, fator de melhora, sintomas associados. Tudo isso é muito importante. Mas, se a gente não for capaz de entender que parte da população que te procura precisa ser avaliado nessa tríade, nós estaremos mancos. Vai faltar alguma coisa na avaliação. E feliz ou infelizmente, essa alguma coisa, ela pode ter exatamente esse significado. Qual o significado? Que existe um comportamento alterado, existe um comportamento inespecífico daquele paciente. E a gente não tem como, o que eu posso falar, desconsiderar isso. Como faz? Quando e por quê? Eu acho que fica para uma próxima, a gente poder aprofundar um pouco mais esse tema. E aí, também, eu não sei se o André